Pessoal, estamos aqui para mais uma live. Enquanto vocês entram e enquanto o Girlano também entra, eu vou esperando um pouquinho. A gente vai conversar hoje, eu vou fixar aqui o comentário como o tema da nossa live, que é preparação para concurso público, tá bom? Pronto. O pessoal tá entrando. Gente, não repara na música, tá? É porque eu e Girlano, vocês vão conhecer vocês vão saber como que a gente se conheceu e a gente ouve bastante Thierry. É a nossa música tema da nossa sofrência da pandemia. Bom, então vamos. Encerrando aqui. Bom, pessoal, por que eu e Girlano combinamos essa live Café com Concurseiro? A gente quer falar um pouco sobre preparação para concurso público com uma pessoa que já passou e com uma pessoa que está se preparando. Claro que tem aí um tempinho que eu me preparei para concurso, foi lá em 2014 que eu passei para magistratura, muita coisa mudou de lá para cá. E atualmente, a gente vai ver aí com o Girlano, ele está estudando, né? Ele já avançou, já fez muitas provas, já avançou para a segunda fase. Então nós vamos conseguir fazer um comparativo e vamos conseguir sanar várias dúvidas a respeito dessa preparação para concurso público. Eu vou chamar o Girlano para então eu falar um pouquinho da minha parte do concurso, ele falar um pouco da dele e depois a gente vai conversar sobre algumas perguntinhas que a gente combinou para discutir aqui na nossa live, ok? Deixa eu só chamar ele aqui. Deixa eu ver, ele tá entrando. Aguardando. Olá! Para você. Será cracudo. É a música tema pro Lorena Campos, velho. Essa hackearam. Então, eu ia falar, a gente tem duas músicas tema, né? Hackearam-me e Cracudo. Se você ainda não ouviu essa música, ouça, pessoal, porque vocês vão sofrer também. Mas enfim. E aí, meu amigo? Vim com uma roupa em homenagem, que eu comprei essa roupa para usar em todas as minhas próximas provas. Eu vou chegar já para a CESP, me poupe de passar raiva hoje. Sim. Eu também vim com uma blusinha de frase de efeito, porque você me falou que vinha, aí eu tive Sim. que também vim, Arrumar né? uma, né? E hoje eu vi que hoje é Aqui, o dia da igualdade das mulheres, né? E aí você já veio com tá uma vendo? temática pro dia. Nunca subestime o poder de uma mulher. Exatamente. Eu já Isso. subestimei Lorena Campos e me dei mal. Aí, a gente pode começar neste tópico. Exatamente. Vamos falar um pouco então, né? Só fazendo uma introdução, pessoal. Eu entrei no tribunal em 2014. Eu tomei posse em outubro de 2014. Então, já vou completar 6 anos de magistratura aqui no DF. Antes, eu fui servidora, fui técnica e analista. Então, a minha preparação para concurso público, ela se deu em outra época, em que as mídias sociais não eram tão fortes, os materiais gratuitos, os vídeos no YouTube, as aulas online não eram muito comuns, as mentorias, os coachings não eram muito comuns. Hoje a gente tem uma realidade de estudo bem diferente, né, Girlano? Que aí a gente vai poder conversar e fazer essas comparações. Mas antes, para o pessoal saber mais ou menos em que ponto da sua preparação você está,
eu queria que você falasse um pouco, né? Se você está na primeira fase, está fazendo segunda fase, Sim, se como que a gente se conheceu também, sim. como que a gente então se tornou amigo, uma amizade que principalmente se fortaleceu por meio de Thierry De nestes últimos Thierry, tempos, exatamente. né? Então, eu comecei minha preparação para concursos de verdade, assim, com um método, com seriedade, em 2016. Sim. E 2016, um amigo meu ele faz o processo de coach e ele me convidou para fazer esse processo com ele. E foi Uhum. quando eu iniciei de verdade, de forma profissional, o estudo para concurso público. Porque só assistir uma videoaula ou outra, sem compromisso, eu não considero de fato uma preparação, né? Sem seriedade. E aí, nessa vida de concursos, uma amiga minha que estava há mais tempo do que eu falou: Ah, Aham. quando você for para uma prova, eu ia fazer a Defensoria do Paraná, vai para o dia D do CP Iures, é um curso bem legal, você vai adorar. E aí eu fui e conheci o Jailton. E aí fiquei amigo do Jailton, Sim, fui para Brasília depois e fui conhecer o CP Iures, sim. saí com ele. E a Lorena, como é muito simpática, comentava nas fotos de vez em quando. Ah, me visita também quando for CPIures e tal. Aí eu falei, Nem um pouco força, né? De amizade, mas tudo bem. oh, que professora simpática. E aí, não a conhecia ainda. E aí, ao longo da preparação, eu passei para uma segunda fase, aí respondendo, eu estou, inclusive, agora em algumas segundas fases, que Aham. estão travadas por conta da pandemia. Mas em 2018 eu fui para a segunda fase do Rio Grande do Sul, de juiz do Rio Grande do Sul, né? E aí eu comprei o curso de segunda fase do CPI Iures para ter aula de sentença penal com quem? Samerage. Afinal, os concurseiros, aquele professor que dá o estímulo Não, no mas deixa eu Instagram, fazer uma né? pergunta. Você é uma Summerzette também? Não, eu não sou. Summer, mandem pro Summer que eu adoro ele, mas eu não sou. Mas se o Jailton abrir Ah, inscrição pro fã-clube dele, eu me torno presidente. E aí, eu comprei o curso para assistir às aulas do Sam. Ele deu a primeira aula explicando aham. como seria, os Sim. 23 pontos. Quando eu vejo a segunda aula, aquela professora Lorena, eu não, velho. Porra, me cobraram um curso caro, eu achando que ia ter uma aula com o Samerage e vou ter aula com essa professora, Lorena. Ainda mandei para um amigo Que meu, velho, eu tô absurdo. revoltado com esse curso. Vendem como se a gente fosse ter aula com o Summer e a gente vai ter aula com a Lorena. Pô, decepção. Aí fui assistir a primeira aula dela decepcionado, né? E saí, eu falando, meu Deus do céu, Summer nem precisa mais dar aula, deixa ela dar. Porque ela é incrível. E sem babação de ovo. Depois eu até mandei mensagem para ela contando isso. Eu falei, ó, sendo Foi, bem foi. sincero, eu tive todo o preconceito do mundo, porque eu queria aula com o Summer, mas a aula dela é incrível. Vocês todos aí vão ter a oportunidade de fazer curso de segunda fase e vão ver como a aula dela de sentença penal é muito boa. E aí sempre sou psicopata de tirar dúvida e ela sempre é muito solícita para tirar dúvida. Ia para as provas, coitada. Eu lembro de um domingo de manhã eu indo fazer a sentença em São Paulo e mandando mensagem para ela, Lorena, como é que faz a dosimetria desse crime? E a coitada respondendo. E aí, em Santa Catarina, eu acho, né? A gente combinou de se encontrar. Foi. E é assim, uma amizade que nasceu Foi. em Floripa, não tem como dar errado. Foi quando a gente saiu com a Renata, com a Emes concurseira. Foi o dia que a Sim, Emes sim, concurseira foi a minha guia. Ela foi minha guia pela sim. cidade. A gente saiu. Não, foi ótimo esse dia em Floripa. E depois teve a segunda vez, que foi onde eu te apresentei para Michele Tonon, né? Que a gente também Exatamente. A minha coach foi. da vida pessoal. Então foi. E aí, então, já Astral. fazendo o link, Girlano, você me narrou aí que foi para algumas segundas fases da magistratura, correto? Mas você tenta outras carreiras também? Porque uma Eu das acho que tá perguntas travando um pouco que. aqui para mim. Tá me ouvindo? Não? Deixa eu Agora ver. eu tô te ouvindo. Travou um Tá me pouquinho para mim, ouvindo? mas voltou. Tá. Ok. Tá me ouvindo então, Girlano? Tô. Beleza. Fazendo a vinculação, você falou que foi para a segunda fase da magistratura. Mas uma pergunta que os alunos me fazem muito, muito, assim,
é como conciliar ou se dá para conciliar o estudo para outras carreiras. Então, eu não sei se você já, ou se você faz concurso para defensoria, para Ministério Público, e se você concilia esse estudo para diversos, ou se você só foca na magistratura. Sim. Meu lema para concursos, eu foco na magistratura, inclusive quando eu fui para a segunda fase da MAS de Rio Grande do Sul, eu queria Ministério Público, meu sonho era ser promotor. E estudando para a segunda fase, eu falei, é isso que eu quero Sim, fazer para minha vida. E aí mudei meu foco totalmente para magistratura. E aí eu concilio magistratura, MP e defensoria estaduais, e meu lema é magistratura sempre, MP quase sempre, defensoria às vezes. E aí vai isso é, depender muito do concurso, de como tá, se tem um sim. outro mais perto. Sim. Porque nessa de conciliar, eu sempre falo também que é possível você conciliar aqueles concursos que têm matérias semelhantes. Por exemplo, você conciliar, que nem você falou, você quer a esfera estadual, a justiça comum Sim, estadual. Então, você tem matérias semelhantes, pode ter ali uma matéria a mais na defensoria, no Ministério Público, mas é conciliável. Agora, não dá para você conciliar uma carreira estadual com uma carreira federal. Você, por exemplo, sim. querer magistratura e tanto faz estadual ou federal, não teria como, porque realmente você abrange matérias ali como previdenciário, dentre outros, que não faz sentido o estudo para a área estadual. Então a gente Até costuma o falar próprio isso. direito É penal, preciso. né? Se você for pegar o direito penal da Isso, magistratura isso, estadual para a isso, magistratura federal, o foco é bem isso. diferente, É, inclusive. porque a atuação ela é bem diferente. Então, sempre me perguntam nesse sentido de conciliar. É possível? É. Mas a gente diz que você não pode ser um prostituto dos concursos, né? Eu Aquela adorei pessoa essa que expressão. quer fazer todos os concursos, quer fazer um aqui para a área fiscal, aí quer fazer amanhã para delegado federal, da Polícia Federal, aí depois está fazendo magistratura estadual, aí depois quer fazer justiça federal também, magistratura federal. Então, assim, não, você precisa ter um foco, que nem você falou, o meu foco é a magistratura estadual. Mas pode Você chegou a ser. fazer outras carreiras? Então, eu não fiz, porque eu tava, quando eu fiz para magistratura, eu queria a magistratura daqui, eu queria ficar em Brasília. Eu acabei fazendo magistratura do estado de Goiás, magistratura do estado do Rio de Janeiro, mas eu queria ficar em Brasília. E na minha época aqui em Brasília, não saiu concurso para defensoria e nem para o MP. Acabou saindo Uhum. das carreiras mesmo jurídicas, acabou saindo só do TJDFT. E aí eu acabei tendo, vamos dizer, a sorte de passar para o É, TJ logo e eu acabei não abrangendo, mas eu poderia ter ido fazer. Porque também, Girlano, pode ser que o concurso te escolha e não você escolha o concurso. Porque nesse trajeto sim, você pode passar para MP e se identificar com a sim. atividade e acabar não fazendo outros concursos posteriormente. Isso acontece muito com colegas que muitas vezes pensou inicialmente para outra carreira e está muito feliz e realizado hoje na magistratura ou vice-versa. Né? Então, isso pode acontecer. Passando para a próxima pergunta, que eu até vi algumas perguntas sobre material de estudo, porque Sim. isso também, na minha época, os materiais eram mais limitados, como eu falei. Hoje em dia, se a gente abre Instagram, tem uma aula, no YouTube tem aula, tem material grátis, tem uma gama de possibilidades, fora aquilo que a gente já recebe de curso, fora os livros que a gente compra, fora os cadernos que a gente acaba fazendo no momento de estudar. Sim. Então, eu queria saber sobre o seu material, como que você faz, se você escolhe um livro, se você estuda É. doutrina, se você tem o seu caderno que você próprio fez, como que é o seu material de Eu estudo. até eu e a Michelle a gente conversou um pouco sobre isso da outra vez, que hoje o Uhum, problema não é nem o material, é como escolher diante de tantos materiais, né? Às vezes a isso, gente acaba isso, querendo tudo e eu já fiz isso. isso. Eu assisti uma aula de, sei lá, de organizações criminosas do CPIURES, tinha um material, aí via outro material, aí ia somando tudo e queria ler tudo sobre a mesma coisa. Sim, Então hoje você precisa ser muito convicto, esse é o meu material e acabou e vou com ele até o fim. Então sim, quando eu comecei o processo de coach, ele queria que eu resumisse os livros. E logo no primeiro mês eu vi que aquilo não ia dar certo para mim, porque eu sou lento de leitura. Então eu ia demorar muito até fazer todos os resumos. Eu queria evoluir assim sim, no conteúdo. Então eu
Eu, por exemplo, eu tenho os materiais do CPE Iuris porque eu fiz curso no curso de segunda fase, ganhava o intensivo, aí no intensivo a gente ganhava os PDFs, né? E aí é uma boa fonte que eu tenho, de geralmente a maioria, e eu gosto muito de usar, eu pego a lei seca no site do Planalto, Ctrl+C, Ctrl+V no Word, e eu vou fazendo meus grifos e ajeitando do meu jeito. Eu acho que é uma Uhum, forma de, principalmente para a primeira fase, você já ir decorando aqueles artigos, aquelas palavras, para mim é o que sim. vale muito. Focando nisso que você falou, claro que o problema não é a quantidade de material grátis e possibilidades que o aluno tem para estudar, porque isso é positivo para a democratização do Sim, ensino. Agora, a questão é como mesmo o aluno vai utilizar esses materiais, né? Que aí sim ele tem que ter cuidado, como você sim, falou, não adianta a cada aula que eu assistir, a cada cursinho que eu fizer, eu ter um material que eu vou agregando, agregando, mas não escolho um material principal para estudar. E aí você sim, tocou em outro ponto que foi que você falou da questão do coaching, de montar cronograma, montar sim, mentoria. E tem um mito também nessa parte de concurso público, que é a questão da padronização dos métodos de estudo. Muita gente vende uma padronização para você se encaixar naquela forma, naquele sim, método de estudo, mas na verdade cada um tem o seu método. Como você falou, ele queria que eu fizesse o resumo do livro, mas eu não me adequo a essa forma de estudo. Você sim, prefere estudar de outros modos, você viu que você estava, para você, na sua cabeça, você estaria perdendo tempo, então você preferiu de outra forma. E tá tudo bem, cada um tem o seu método de estudo, né? E outra questão sim, vinculando também as mídias sociais, Girlano, alguns se questionam também se nessa fase de preparação deveria manter o Instagram ativo, se as horas mexendo em Instagram, vendo o perfil de outros concurseiros, porque a gente tem muito perfil de pessoas que estudam para concurso e que sim. postam todo dia como é a rotina de estudo. E você tem o seu Instagram ativo, você segue, você me segue, você segue outros professores. Como que você utiliza a sua mídia social, sua rede social, de forma a não te prejudicar nos estudos para concurso? Esse é um grande problema. Eu acho que também é o meu maior problema de 90% das pessoas que estudam para concurso público, né? Porque hoje, o tempo que antigamente você passava assistindo uma TV, alguma coisa, a gente gasta no celular. Sim. No início, eu seguia muito o perfil de concurso, de concurseiro, principalmente, porque eu queria um norte. E muitas vezes me ajudou ver pessoas que estavam na mesma trajetória que eu, os resultados deles. Às vezes tem bons Uhum. Instagrams que às vezes compartilham materiais, mas chegou um momento que eu falei assim, não, gera uma ansiedade, porque você vai vendo o desempenho da pessoa que está muito melhor que você, e eu estou seguindo a mesma coisa que essa pessoa está fazendo e não está dando certo para mim, eu estou mal. E às vezes você vai se comparando, então eu parei de seguir. Parei de seguir. Assim, hoje eu sigo muito professor, Uhum. e para mim é importante. Por exemplo, essa semana, já vendendo peixe, você postou decisões que eu até comentei que o STF estava louco, ou foi o STJ, eu não lembro, sobre o processo administrativo, o advogado, a defesa técnica, né? Sim. No processo administrativo. E eu soube aquilo por você, através do seu Instagram. Muito antes de eu Sim. entrar e acompanhar, então para mim ajuda muito. A partir dali eu já fui Uhum. ler alguma coisa mais específica sobre aquilo. Mas Então você já aí eu tô, seleciona os perfis, você sim, seleciona perfis que eu realmente te gosto agregam principalmente, conteúdo. eu gosto principalmente de professores, assim, ou de pessoas que passaram no concurso recentemente. Eu acho que concurseiro é importante. Tem muitos que realmente passam a verdade, mas tem outros que não vendem uma verdade. Estão ali postando que estudaram, sei lá, 15 horas e não estudaram nada. Eu conheço pessoas que fizeram isso já. Sim. E também essa questão até das horas de estudo também é outro mito, né? Que sempre surgiu de pessoas sempre tentando colocar para mais a hora de estudo, mas a gente sabe que a gente não rende aquilo Não. tudo que efetivamente colocam. E voltando então para o método de estudo, Gelano, você faz aquele estudo geral de
doutrina, seu material, lei seca, informativos? Como que você consegue conciliar o estudo de todos esses âmbitos? É, teoricamente, nem todos os dias a gente consegue, porque tem dias que você fala, tenho que ler até tal página de lei seca aqui, aí isso acaba sendo displicente com o informativo e tal. Mas o que que eu tento fazer? Eu tento ler a lei seca sempre, todos os dias. Algumas matérias eu acredito que não dá para você se embasar pela lei seca, como direito penal, a parte geral, outras matérias, tributário, eu acredito que você precisa ler algo mais atualizado, porque o Código Tributário tem alguns entendimentos que não estão atualizados. Então aí é bom você ir para o material, mas eu sempre vou para a lei seca. E quando eu termino o conteúdo, eu leio as súmulas e os informativos, sempre. Vinculados àquele assunto, né? E dia de domingo, geralmente eu tiro amanhã para ler informativo. Os mais atuais, né? Vou dos mais atuais para trás, assim. Tento sempre fazer isso. Sim. Os informativos se acompanha geralmente pelo Dizer o Direito, Isso, como tem, isso. pelos buscadores de jurisprudência, porque agora Exatamente. tá ficando mais variado, não tem só o Dizer o Direito. Exato. A leitura da lei seca, você faz algum cronograma de código, de artigos, algo assim, Então, semanal, mensal? é, eu não me estipulo metas. Eu acho que eu, como grande parte dos concurseiros, sofro bastante com ansiedade e estipular uma meta geralmente me deixa ansioso, porque eu não consigo prever se eu vou conseguir ler com qualidade até aquele artigo que eu me botei como meta. Lógico que eu tenho mais ou menos até onde eu quero ir quando eu começo a estudar, mas eu não estipulo meta, então eu não quero passar, eu particularmente não quero passar diariamente por uma frustração de, hoje eu não consegui ir até tal Uhum. artigo, então eu vou até onde eu conseguir. E tem gente que gosta, né, de botar como meta e tal. Eu tenho uma programação, mais ou menos, na minha cabeça, de até onde eu quero ir até tal prova, mas não naquele dia. Entendi. E uma coisa E importante o. também, que eu faço também, que eu falei no domingo, né, mas no sábado eu faço uma revisão semanal. Então, sábado à tarde eu dou uma revisão dinâmica, assim, de olhar alguns pontos nas Isso, coisas que eu estudei. esse ponto da revisão, você tem um caderno de revisão ou é o seu caderno normal que você fez ou é Eu, pelo gri, eu, livro? eu Como leio que é a meus sua grifos. revisão? A minha revisão por exemplo, eu li, por Entendi. exemplo, ontem eu li os artigos de sucessão em direito civil. Então, sábado eu vou passar meu olho nos grifos e tentar memorizar algumas coisas. E eu boto os grifos com ordem de hierarquia, entendeu? Então, uma cor é mais importante, então eu dou uma maior atenção. Uma olhada rápida, para refrescar a memória daquelas coisas que eu li ao longo da semana. Perfeito. E o seu material de estudos, você já está acostumado com ele? Ele já está rabiscado, rasurado, Sim, esquematizado, tudo. Você já tem o seu sim. próprio material. Que isso Uma é muito coisa importante, como a gente engraçada, citou agorinha, não dá para ficar mudando. sim, eu assisti uma live sua, que você falou sobre isso, sobre revisão, sobre como você estudou, caderno de erros. Aí você falou, eu não Sim. tinha caderno de erros. Aí eu tenho caderno de erros, tá aqui inclusive. É, e aí eu falei para um amigo meu, a Lorena, que até você pode falar um pouco, a Lorena, ela trabalhava, ela estudava e fazia tênis e jogava futebol. Aí eu mandei pro meu amigo, tá vendo? Dá pra gente conciliar as coisas, dá pra gente viver. Aí ele respondeu o seguinte, Girlano, ela não é uma pessoa normal. Não se compare a ela, senão Não. você não vai passar. Essa questão dois pontos. Essa questão do caderno de erros é engraçado porque não é que eu não fazia caderno de erros. É porque antigamente não existia nomes para as coisas que É a porque gente você fazia, não entendeu? erra, Lorena. Porque você não erra. Aqui, ó. Caderno de erros, tem até o Exato. Então, nome. antigamente não existia esse nome. Claro que eu anotava os meus erros, mas a gente não tinha algumas coisas aí que colocam numa metodologia hoje em dia. Não era tão. Era mais solto, mas claro que Ah, a gente se entendi. preocupava com os erros. E essa questão de conciliar, vamos para esse ponto, que esse ponto é bem interessante, porque você trabalha, Girlano? Eu Você trabalho. está Eu trabalhando? trabalho. Você Eu trabalha em trabalho quê? para eu trabalho para uma empresa que é uma factory, uma patrimonial, um grupo de empresas.
e tem o jurídico, esse grupo tem um jurídico próprio. Então eu faço parte Tá. desse jurídico. Então você concilia trabalho e estudo. Você tem que conciliar Sim, trabalho e estudo. Tem outras sim. atividades que você também tem que conciliar com o estudo? Não, eu trabalho só pela manhã, então já é uma grande ajuda Entendi. para mim, 4 horas por dia e o restante do dia eu estudo, só. Na minha época, eu trabalhava 6 horas no período da tarde, que é o horário do tribunal. Então, às vezes era de meio-dia às 6, às vezes de 1 às 7, mas o período de 6 horas de grade. Então, eu também tinha ali um período totalmente comprometido. Porque existem muitas dúvidas quanto a isso. Muita gente acha que às vezes não dá para conciliar trabalho. Mas, na verdade, eu tenho essa sensação até hoje, eu não sei se você também tem. Às vezes a gente está com um dia muito livre e a gente não faz nada, ou quase nada. E às vezes você tem todo o seu dia ali programado com trabalho, ou seja, uma atividade Corrido. física, corrido, mas quanto menos tempo você tem, parece que o tempo acaba rendendo mais. Então, assim, Sim. isso serve não só para o estudo, eu acho que isso serve até para minha vida, assim, quando eu tô numa semana mais corrida, eu consigo me programar para fazer de tudo e eu efetivamente sei que eu tenho que fazer, então eu vou atrás, faço para não criar ali uma bola de neve. Mas parece que quanto mais tempo livre a gente tem, mais a gente vai se enrolando para estudar. Você tem essa sensação também na sua rotina Olha, de estudo? quando eu comecei a estudar, eu só estudava, eu não, em 2016, né? Eu era o dia inteiro. E o que que eu fazia? Como eu tinha o dia inteiro, eu me permitia de vez em quando acordar mais tarde, eu tirava a manhã para resolver algumas coisas. Acabava que a minha manhã ela não rendia. Às vezes eu conseguia estudar uma horinha na manhã, e até porque, Sim. se você for pensar assim, meu horário de estudo era até 11 da noite. Quem é o robô que consegue, lógico que existe, mas render de 8 da manhã até 11 da noite, sabe? Em alto rendimento, assim, é muito difícil. E depois que eu passei a trabalhar, inicialmente eu passei a trabalhar para uma prefeitura como advogado, do interior, e depois foi para esse, assim, para mim hoje eu não me vejo não trabalhando. Eu acho que é como a Michelle botou agora, a gente Isso, a procrastina muito mais. procrastinação. Isso. Você se Isso está permite acontecendo na ter mais pandemia. momentos. Ah, Eu acho que todo mundo está passando por isso ultimamente, né? De procrastinar mais, além da imprevisibilidade de concursos, a gente não sabe quando vai ter prova, então, ah, vale a pena mesmo ir até, sei lá, meia-noite, sendo que eu nem sei quando vai ter prova. É melhor ir num ritmo mais lento. Então, eu acho que quando você tem muita coisa, eu, pelo menos, eu gosto de lidar sob pressão. Eu gosto. Me faz, sim, me cobrar mais. sim. Então, para mim, trabalhar é melhor. É, Isso depende do jeito da pessoa também. Tem gente que às vezes com muita pressão se sente muito ansioso e pode acabar se sentindo pior, na verdade. Mas focando nisso do tempo livre mesmo, acho que é bem o que você exemplificou o relato da Michelle, que foi a procrastinação. Então, quando a gente tem Sim, o tempo livre, você falou, eu me permito acordar ali meia horinha, 1 hora mais tarde, eu me permito tirar um tempo de almoço maior, eu me permito tirar um cochilo, conversar um pouquinho mais no WhatsApp, entrar sim. no Instagram mais um pouquinho. E nisso, quando você vê, o seu dia não rendeu. Ou, mesmo se você tivesse outras atividades, você conseguiria conciliar as duas atividades dentro do seu dia. Né? Você acaba fazendo, dispersando demais mesmo. E falando Agora, uma coisa que sobre. eu vi que Diga. você conseguia fazer que eu não consigo ainda é me programar para atividade física. Eu, na minha cabeça, eu trabalho e aí eu tenho que almoçar correndo e estudar. E aí, na minha cabeça, eu ainda vejo a atividade física como perda de tempo. Eu até vi o Summer falando na live essa semana que a atividade física também é estudar para ele. Assim, é uma forma de você absorver o que você estuda, mas eu não consigo. E aí você fazia futebol e tênis. Eu não consigo nem caminhar na rua de casa. Girlano, tem uma coisa. Eu vou falar uma coisa agora que você não vai acreditar, porque você não acredita. Mas tem uma coisa de mapa astral, entendeu? Uma coisa assim, eu preciso gastar a minha energia, e isso. Eu sempre fui assim. Ah, É como se eu não ah, fizer atividade física, se eu não fizer atividade física,
é como se eu não tivesse gastado a minha energia. Eu não me sinto completa, assim, eu não consigo fazer Entendi. as minhas atividades. Então, é como se fosse o momento que eu mais me distraio, um momento de maior prazer, assim. Então, ela sempre ficou inserida na minha rotina. Mas isso era desde da faculdade, desde a escola, com as atividades físicas que os meus pais me colocaram. Então, é algo que vem como uma rotina na minha vida. Mas tem gente que não. Pode ser que outra atividade para você, você goste muito mais de encaixar na sua rotina do que uma atividade física. E pode ser que alguém que Sim, esteja nos ouvindo tenha algum hobby que goste muito. Ah, eu gosto de ler um livro que não tenha nada a ver com o tema jurídico. Eu gosto de toda noite fazer uma leitura de uma literatura. Pode ser também algo diferente. Cozinhar, como deram um exemplo. Né? Eu gosto de cozinhar todo dia, ou no final de semana eu gosto de cozinhar para minha família. Enfim, cada um pode ter ali uma atividade que não consegue meio que viver sem. E que se privar daquela sim. atividade pode te trazer mais ansiedade nesse processo do concurso. Mas claro que eu tinha fases, por exemplo, quando eu ia para uma segunda fase, que a gente sabe que o tempo entre a primeira e a segunda fase é muito curto, ou que eu ia para a prova oral, que eu tinha que suspender algumas atividades, porque naturalmente eu ficava mais ansiosa. Então eu Sim. parava ali de fazer tênis por um mês antes da prova, parava de ir para academia, porque eu ficava muito com essa sensação do tipo, poxa, eu tenho uma prova oral, eu tenho uma prova de concurso daqui 2 semanas e eu Tô tô jogando tênis. Nossa, é assim. Aí vem aquele medo, nossa, vai que eu não passo, eu vou ficar me culpando pelo dia que eu não Nossa, você é uma estudei e pessoa estava jogando normal. tênis. Mas eu sempre fui normal. Você que Olha, como é que a Lorena, ela não passou por algumas experiências básicas de um concurseiro? Ela não sabe o que é sofrer e mandar pergunta para o professor, como é que eu faço para crescer 10 pontos? Ela não sabe o que é botar uma nota no olho na vaga e ver que ficou 15 ó, pontos abaixo do olha, corte. Girlano, você não tá entendendo. Na minha época não tinha olho na vaga. Aqui a É, gente tem o Correio Brasiliense, a gente tinha um fórum dentro do Correio Web porra. que todo mundo entrava e colocava as notas, aí alguém organizava as notas e, Nossa, entendeu? Não tinha o computador organizando as notas num site para as pessoas, entendeu? Então era muito entendi. mais rústico, rudimentar o processo de divulgação e colocação das notas na minha época. Mas, como o Caio falou, tinha o Correio Web, saudoso Correio Web, que a gente Ainda existe, entrava, de vez em quando eu entro lá ainda, inclusive. mas antes era só essa opção. Era só essa opção que a gente tinha. Todo mundo entrava no Correio Web. Todo mundo. Para Mas você você ver. não sabe o que é uma reprovação direita. Aí, sabe uma ou duas, que ela nem queria tanto assim. É verdade, eu queria aqui mesmo, no tribunal, tá? Mas tudo que eu tinha para sofrer, eu sofri nas minhas fases do meu próprio concurso. Porque eu reprovei na Hum, discursiva, aí eu tive que oh, recorrer, aí depois eu reprovei na sentença cível, aí eu tive que recorrer. A única coisa que eu sabia fazer mesmo era sentença penal, por isso que eu dou aula de sentença penal, que história entendeu? triste a sua, não? Eu, se Né? for somar as minhas reprovações em um ano, dão a sua da Ah. vida. E você tá em quais segundas fases? Você Eu teve a tenho Mato Grosso agora do Sul, né? do Mato Grosso do Sul, que não sabemos se vai acontecer ou não por conta da pandemia, né? Está prevista para outubro. Mas aí, aproveitando o gancho, vamos falar de preparação para a segunda fase, né? Como é que chega Bora, lá, que você colocou aqui, bora. como é que chega, quando chega lá, como Bora. que é? Um mistério. Pois é, aí de segunda fase a gente muda a preparação, né? Porque para a primeira fase, só regredindo só um pouquinho assim, quando você vai fazer a primeira fase, como que é a sua preparação na véspera da prova? Assim, tá aí na Ah, semana da prova, como que você lida com esse momento pré-prova, primeira fase? na semana da prova, como eu falei, eu gosto de pressão. Então, a semana da prova é a semana que eu mais estudo do ano. Então, eu almoço em pé com um livro na mão ou com o computador e aí leio sem parar a máquina. E na véspera ninguém fale comigo que eu sou um bicho. Eu leio até quando dá umas 6 horas, aí eu paro. Mas às vezes, 6 horas por do exemplo, lá em Santa sábado, aí Catarina, você fala. é,
Lá em Santa Catarina a gente saiu à noite. Quando eu cheguei, eu ainda li algumas súmulas. E se a prova for de tarde, no domingo, eu acordo cedo e fico lendo até a hora da prova. Eu Sim, preciso eu era ler. assim. Na minha cabeça, a minha memória fotográfica vai Sim. ser muito boa e lá vai ter alguma coisa que eu acabei de ler. Eu também Eu era não sou assim. daqueles de relaxar e pra. Não, eu não funcionava nessa de relaxar também. Eu lia, tentava ali ler a letra seca da lei também, né? Porque você acaba lembrando ali da palavrinha que o examinador vai fazer o peguinha na prova. E também ficava estudando até mais tarde. Não só da magistratura, mas todos os concursos que eu fiz para técnico, para analista, eu sempre fui assim, de realmente ficar estudando até mais tarde na véspera. E você fazia questão objetiva? Você treinava por questões de concursos Sim. anteriores? Não Sim. na Mas véspera, eu esse acho que na, você na encaixa véspera na sua eu. rotina de estudo. Isso, todos os dias eu tiro, sei lá, umas 20 questões da matéria para fazer. Entendi. Lógico que, por exemplo, agora, por exemplo, eu não estou fazendo, porque eu não sei quando eu vou ter uma primeira fase e, ao mesmo tempo, tem uma Sim. segunda fase. Então, eu estou dando preferência a ela. Mas eu tento todos os dias fazer questões. Não na véspera da prova. Eu acho que fazer em véspera, quando você erra, dá uma ansiedade. E eu tenho uma mania de não ler o cabeçalho direito. Eu já vou para as alternativas. E às vezes eu leio aquela e já acabou, marco e erro, aí começa a entrar no desespero. Então eu não faço questão. Entendi. E eu acho que assim, uma coisa boa é bom você saber. Eu não ajo da mesma forma dependendo da prova. Por exemplo, eu já saí de uma segunda fase que na semana seguinte eu ia ter uma primeira fase. E aí eu fui para contagem regressiva, por exemplo. Porque eu estava cansado, porque se eu ficasse no hotel eu não ia render, eu ia ler pouco. Então eu falei, bom, eu vou Sim. para contagem regressiva, que pelo menos eu me forço a estar num ambiente que vai ativar minha memória para algumas coisas. Então eu acho que vai muito de Entendi. momento. Sim. E claro que nesse processo todo, você me falou que está estudando desde 2016, então você vai adequando a sua forma, você vai se Sim, conhecendo mais. Então, quando você percebe que está cansado, você adequa, não insiste em ficar no hotel, estudando. sim, Mas isso também foi ao longo da sua preparação, né? Você foi se sim, conhecendo. E aí, sim, passando então da primeira fase, indo para a segunda fase, a gente tem algumas questões interessantes porque a preparação ela muda totalmente, né, Girlando? Se a gente não se preocupa mais tanto com a lei seca, que acaba caindo ainda muito na primeira fase de todas as bancas, e na segunda sim, fase, então, a gente chega nas peças, seja as sim. sentenças e discursiva para a magistratura ou as demais peças nas outras carreiras jurídicas. E aí, você foca em quê para a segunda fase? Eu acho que a segunda fase é um desespero, é um Deus nos acuda. Até hoje eu não sei o que eu faço direito, porque você fica meio perdido, porque é uma gama de coisas e eu já vi provas de todos Uhum, os estilos. Por exemplo, tem sim, provas que vem lei seca também na segunda fase, que vai, na verdade, exigir de você saber manusear o código. Já aconteceu uma sim. questão, por exemplo, de direito eleitoral que eu fiz no TJ Paraná. Eu não sabia, eu li o enunciado, eu falei, essa eu vou zerar, eu não sei nem o que fazer aqui. Mas o que eu fiz? Abri o Código Eleitoral, transcrevi artigos e da Constituição e eu acertei a questão inteira. Assim, foi um milagre. Então eu acho que você não pode abandonar a lei seca por isso. Assim, eu acho bom você continuar sempre manuseando o código, mas eu acho que ler informativos nessa fase é muito importante. Ó, falaram assim, eu prestei atenção, cara, suas olheiras já são inspiração para mim. Pois é, a gente tá passando o que é realmente, né? A gente não é uma live fake, tá vendo, pessoal? A Ele triste realidade. até tá. E nessa segunda fase, é claro que eu acho que aumenta a importância também de qual é a banca examinadora e como é o concurso daquele estado. Porque, claro que na primeira fase, você saber o estilo do Sebrasp, da VUNESP, da FCC, também, né? A gente acaba focando naquelas questões cobradas anteriormente. Mas na segunda fase, a gente ainda tem mais peculiaridades. Porque aí, a depender do estado, a prova discursiva tem 10 questões, ou não, tem 3 questões. Ah, Sim. não, vale tanto. Número Então, de a prova de linhas. sentença às vezes tem uma banca examinadora específica que o examinador tem um entendimento específico e que ele quer que você coloque. Isso acontece no TJ de São Paulo, por exemplo, você já fez, sabe mais ou menos Sim. como é. Então,
exige uma adequação ainda maior a depender de qual estado você está fazendo É. a segunda fase. Olha, a minha primeira e segunda fase foi no Rio Grande do Sul, né? E eu estava totalmente inseguro, porque é o seguinte, eu comprei o curso do CPIURES, e eu acho a primeira coisa, é muito importante você comprar um curso de segunda fase. Eu penso dessa forma, porque a gente não tem noção de como é a prova, a gente nunca fez, e o curso ele dá um direcionamento. E para mim foi muito importante, principalmente os 23 pontos que você e o Sam me ensinam. Eu nunca li outro material para sentença penal que não o de vocês, porque eu sempre falo, quem souber a estrutura da sentença penal acerta uns 3,5 pontos só de você acertar a estrutura. O restante é do mérito, né, que você vai a preliminares e Sim. tal. Mas saber fazer a estrutura é muito importante. E treinar. Eu senti que eu errei nisso, e eu acho que eu ainda erro, que é um universo de coisas que podem vir. Acho que sentença civil é ainda pior, porque na sentença civil é tudo que não for penal. Então pode vir improbidade, pode vir ambiental, pode vir qualquer coisa. Então é treinando. Na época eu até surtei, eu falei com o juiz para ver se ele não queria que eu estagiasse para ele, para fazer sentença para ele todo dia. Ele falou, não, porque prova é uma coisa, a sentença no dia a dia é outra coisa. Aqui você pode pegar vícios que não são legais para prova. Infelizmente, ainda tem muitos vícios na prática que acaba que na prova não dá. Sim. Então eu acho E que ler humanística, e humanística é outro calo. principalmente você que está na parte da magistratura, aí nós temos uma questão específica que é humanística, que não cai na primeira fase, e que aí da primeira Sim. para a segunda fase, simplesmente você tem que aprender tudo de formação humanística. E acaba sendo um desespero para muitos alunos, porque humanística é É, um mundo, né? Vem aquele edital enorme, é algo totalmente novo, um raciocínio às vezes muito novo para a gente também, que às vezes sim. não teve direito na faculdade, né? Não estudou muito bem na faculdade, não foca para nenhuma primeira fase de concurso, e aí de repente chega na segunda fase e tem humanística. É. Foi desesperador também estudar para humanística. E é chato. Confesso que é chato, assim. Com o tempo você vai até gostando de algumas coisas, porque assim, eu percebo que as bancas, elas aplicam muito a humanística no dia a dia de hoje. Então, geralmente, elas pegam Sim, uma decisão sobre súmula vinculante e aí faz uma junção com humanística, o que que você acha do poder sim. da justiça, de ele está legislando ou não, caiu até numa prova no Rio Grande do Sul que eu fiz, caiu isso. Então, eu acho importante também fazer um curso. Eu fiz o curso do CPIURES, que tinha aula de humanística, e o material do professor era muito bom, que é o material que eu utilizo hoje. Eu também fiz de um outro professor, Rosângelo, um isolado dele de humanística, que ele foi muito bom. Sim. Mas de material, eu acredito que o do CPIURES foi muito melhor, assim, o É material em si. porque focado para concurso público, a gente não tem muito material de humanística no mercado. Sim, Então, quando o aluno quer estudar, ele também se sente um pouco vazio, assim, de aonde buscar um material para compreender humanística é, para o concurso público, né? Não é. divagando sobre sociologia, psicologia jurídica, você encontra vários materiais. Mas com a finalidade, como é cobrado no concurso público, aí já dificulta um Eu pouco. lembro muito, uma das memórias mais fortes que eu tenho da Lorena é exatamente na minha prova de sentença penal do Rio Grande do Sul, porque eram autos físicos lá. Então, Sim. na sentença civil eu já sabia que tinha reprovado, porque lá, como eram processos reais, então a galera descobriu o acórdão. No mesmo dia eu saí da prova, já tinha no grupo do WhatsApp o Eu acórdão lembro do dessa processo prova que real. chegava pra gente. Era tributário a sentença civil. E aí ninguém tinha feito igual ao acórdão. E eu lembro que no outro dia tinha a prova objetiva de Minas Gerais, da magistratura Minas Gerais. Aí eu falei, bom, não passei, o que que eu vou fazer? Vou comprar um voo agora, vou para Minas Gerais fazer essa prova objetiva. E aí, na época, aquele meu amigo que era meu coach falou, não, você vai terminar, vai que acontece alguma coisa aí na sua sentença, que aceitam as duas, um espelho aberto e tal. E aí Aham. eu fiquei para a sentença penal. Já fui para a sentença penal assim, o que vier, veio, já reprovei mesmo. E aí abrem a embalagem com 2 volumes de processo.
Quando eu abro, eu não conseguia nem folhear aquele processo. 7 réus, um monte de crime. E aí faltava 1 hora para acabar a sentença. Eu ainda não tinha chegado nem na dosimetria. Eu falei, bom, já tinha 15 páginas de sentença. Eu falei, eu não vou acabar. Vou entregar a prova e vou embora. Não vou ficar aqui mais 1 hora sofrendo tudo que eu não vou conseguir entregar. Eu brinco, parecia aqueles episódios de MasterChef que você botou o frango para assar e a pessoa fala assim, faltam 10 minutos para acabar a prova e você, eu não vou entregar esse prato. Foi exatamente isso. Aí eu falei, não vou. Aí veio a voz da Lorena na aula, ela fala, gente, é o seguinte, vai fazer a dosimetria dessa forma, mas pode ser que você não consiga acabar. Sabe o que você faz? Bota tudo junto, os réus tudo junto, e você vai entregar. E me veio isso na cabeça, você vai entregar. Eu comecei a loucura. Foi um garrancho, foi horrível, mas pelo menos eu entreguei. Psicologicamente serviu para você passar por esse momento e falar que conseguiu entregar a prova. Eu errava todas as linhas, porque rápido demais, tremendo, né? Aí você risca, digo, não. A vontade que dava era, terminei o primeiro parágrafo, digo, riscar o parágrafo inteiro e recomeçar. É uma loucura. Falando sobre essa Segunda loucura fase. e tudo, o que você considera que são as maiores dificuldades que você tem na preparação para concurso público? Assim, de você Certo. encarar na rotina de 2016 para cá, de conseguir se manter motivado. O que você tenta pensar? O que você tenta fazer? Eu acho que, para mim, particularmente, o maior é saber que as coisas não vão acontecer no tempo que você programou, provavelmente. A não ser que você seja uma Lorena Campos da vida. Provavelmente você não vai passar no seu estado, provavelmente você vai ter que ir embora, provavelmente você não vai passar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e só depois de muito apanhar você vai aprendendo algumas coisas. Então você tem que aprender a se blindar das cobranças, né? Porque todo mundo começa, eu vou fazer 29 anos, né? 29 anos e vai passar quando? E aí, os concursos não aconteceu ainda, então começa uma cobrança que você precisa lidar, porque elas não vão deixar de existir. Então você não vai se isolar do mundo nem das pessoas, e as pessoas não fazem por mal, e você tem que entender isso. Então é se blindar, levar na esportiva, uma hora vai. Até porque para essas pessoas, uma hora vai. Eu teve uma amiga que passou agora para a MP, 32 anos, eu acho, e falava ainda, e agora é todo mundo, que novinha, 32 anos, já passou, promotora, parabéns. São duas, para você ver, assim, ao mesmo tempo que não existe essa comparação, são duas perguntas que eu recebo muito. Uma, quanto tempo eu levei para passar na magistratura? E a segunda, com qual idade eu passei na magistratura? Só que essas duas perguntas, em verdade, elas não têm relevância nenhuma. Por exemplo, eu não gosto de responder a idade com que eu passei, porque, inevitavelmente, as pessoas se comparam. Então, quando eu falo, eu tomei posse no TJDFT com 26 anos. Mas, assim, tanto faz se eu tivesse tomado posse com 30, com 40, com 50, porque fica parecendo que quando eu respondo que eu passei com 26 anos, que eu estou desmotivando todo mundo que é mais velho do que eu a continuar estudando para concurso. Mas, na verdade, o seu sonho ele não tem um prazo de validade. Você está estudando, você pode passar daqui 5 anos, pode passar daqui 1 mês, pode passar daqui 1 ano. Mas as pessoas se comparam. Que eu tenho amigos que eram geniais, não, são geniais, assim, a gente, se a pessoa vai fazer concurso, ela vai passar um piscar de olhos. E elas estão estudando ao mesmo tempo que eu, no mesmo tempo que eu. E eu conheço outras pessoas que não eram tão boas assim, não tinham uma bagagem tão boa assim, mas a trajetória delas foi diferente, elas se dedicaram e passaram, sem tirar o mérito delas ou de quem não passou. Mas é muito individual isso, e é uma coisa que a gente só vai aprendendo com o tempo mesmo. Isso. Tem gente que vai passar com 2 anos, com 4, com 5. É um processo natural de cada um. Eu passei, por exemplo, aí me perguntam com quantos anos você estudou para magistratura? Antes de passar para magistratura, eu passei para analista, eu já estava estudando. Antes eu passei para técnica, eu já estava estudando. E foram todos em carreiras jurídicas, com matérias jurídicas. Mesmo sendo técnico administrativo, era de tribunal.
Então, assim, mesmo que eu não estivesse focada na magistratura, eu já estava estudando há muito tempo para a sim. magistratura. A carga que eu estava ali lendo, estudando, foi toda utilizada quando eu fui estudar no edital daqui do Tribunal de Justiça. Então, foram ali 4, 5 anos. Mesmo que eu tenha passado nova, eu tive um tempo de estudo mais longo também, e natural que alguém demore 4, demore 5, demore 2. Então, eu recebo muito essas duas perguntas, mas são perguntas que eu sempre me incomodo um pouco de responder, porque eu sei que as pessoas vão olhar e vão se comparar. Sim. Nossa, mas eu já estou estudando há 4, 5 anos. Nossa, mas eu já estou com 30 anos e eu não passei ainda. Mas isso não tem relevância. Isso não tem Olha, relevância. e eu já paguei ali. Eu tenho um amigo que ele é casado, ele tem 40 e poucos anos, ele é dentista, ele é matemático, fez direito mais velho e hoje estuda para juiz, é assessor de tribunal. Aí eu senti É, inveja dele. Eu queria ter feito matemática e depois eu fazia direito, entendeu? pois é, ele assim, aí ele viaja comigo para concurso e foi para a segunda fase do Sim, TJ Paraná comigo. E eu ficava assim, Gilberto, como você consegue? Você é pai, você cuida da criança, você vai para o tribunal, ele dá aula ainda em faculdade. E eu ficava assim, velho. Aí as pessoas falam para mim, você é um exemplo para mim. Não, exemplo é um cara desse que tem que fazer malabarismos na vida e tá lá, não desiste, podia já estar com a vida mais confortável, né? Já tem a formação dele, já sim, está trabalhando, mas não, ele sonha em ser juiz e ele não vai sim, desistir e vai até o fim. E eu acho sim. que a gente tem que se espelhar, às vezes, nos semelhantes para ver como alguém com a mesma realidade que você está conseguindo. E cada um no seu tempo. Tem uma pessoa ali preocupada. Ah, eu tô velha para estudar para concurso público. Tem outra pessoa ali que não tá nem aí para isso e que tá estudando e simplesmente tá dando tudo certo, né? Tá na sua trajetória. Cada um vai ter o seu tempo, então não tem como É, controlar eu, isso. Não tem real. eu acho que você precisa ser muito convicto também, assim, porque dá vontade de desistir, as pessoas te motivam a desistir e começam até, a Nathalie botou assim, a tia manda um edital de outra área e fala, por que você não Sim, abre? Que tá, às vezes acham que, pô, ele fica em casa o dia inteiro, não faz nada, só estuda. Pensa que você é um peso morto em casa, né? E é difícil lidar com tá. isso. Então você precisa ser E muito aí, convicto do que você quer. como um último assunto, então, porque infelizmente faltam 5 minutinhos, vamos falar sobre isso. Como conciliar, porque a gente já falou como conciliar estudo com trabalho. Mas como conciliar o estudo com uma vida social, com amigos, com família? Porque assim, a vida não é só estudar. A gente não pode também só se restringir ao concurso, porque a vida está acontecendo, né? Nossa família está ali, nossos amigos estão ali, é importante o momento de lazer. Então, como que você concilia todos esses âmbitos nessa sua preparação? Quando eu comecei, eu era do tipo, nada, meu horário de estudo era meu horário de trabalho. Eu posso faltar o trabalho para ir para um aniversário, para ir para um evento, qualquer coisa? Não. Então, eu não falto meu estudo. E eu sempre estudei fora de casa, né, numa sala de estudos. É, então, eu era muito, muito chato com isso. Muito inflexível também. E eu até comentei com você uma vez que eu já desisti de viagem, uma viagem que eu ganhei para Hum. fora, porque achava que eu não podia parar de forma alguma. E o engraçado é que meus resultados melhores vieram quando eu comecei a flexibilizar mais isso. E me sentir mais humano, assim, porque eu protelava muito. Eu achava que até o coach brigava comigo, porque ele dizia que eu protelava a minha felicidade para quando eu passasse no concurso. É, E ele brigava comigo assim, vá para o aniversário, hoje é aniversário de namoro, vá comemorar seu aniversário de namoro. Não fica aqui estudando até tarde. Na minha cabeça eu era muito rígido. E a vida vai passando, né? Você vai perdendo o aniversário de sua exato. mãe, o aniversário do seu amigo, e as pessoas E vão assim, passando a isso, sentir a vida falta. e a vida vai acontecendo. Você pode daqui a pouco, infelizmente, ter um problema familiar e aí você percebe que não conviveu com a sua mãe, não conviveu com o seu pai, um amigo tem algum problema de saúde, você, poxa, tá vendo? Não Sim, estava ali próximo. Então, exige, claro que eu considero que estudar para concurso é um ato mais solitário.
né? A gente tem que estar ali com força, sozinho, para seguir a rotina, seguir o cronograma. Mas, como você falou, a vida está passando. E a vida está acontecendo. E a vida não é só o seu concurso público. Então, apesar de requerer que você desapareça de alguns compromissos, como você falou, claro, se eu me programei para hoje, quarta-feira à noite, estudar, não é por qualquer coisa que eu vou abrir mão para ir para um encontro familiar, para um encontro com Sim. amigos. Mas talvez nesses momentos mais especiais e importantes, né, como aniversários, comemorações ou outros eventos que você consegue conciliar no final de semana, alguma coisa assim, é importante. Você não pode simplesmente deixar de lado toda a sua outra parte social, Sim. porque essa outra parte também, quando é alguém que te apoia e alguém que está ali ao seu lado, ele te dá força para continuar, ele te dá motivação para continuar também. Sim. Então, eu tenho certeza que quando você foi, aí saiu com a sua namorada, e a sua namorada está sempre ali te apoiando, e você reencontrou com ela num momento especial, e que ela renovou as forças dela com você, você se sentiu motivado também para estudar, Sim. do que você simplesmente sumir e ficar 1, 2 meses sem encontrar E a é pessoa, né? importante também fazer escolhas, né, também. É o que eu digo. Tem que Sim, saber flexibilizar, mas não é tudo agora, pronto. Então, todos os aniversários dos meus exato. amigos eu irei. Não, Quarta-feira, toda isso, quarta-feira eu isso. estou disponível. Então, uma vez ou outra, a gente vai ter que fazer esse sopesamento. Sim, sim, Mas tem que ter cuidado para não flexibilizar demais, né? Até exato, as pessoas aprenderem a respeitar seu horário. Eu acho que foi importante também exato. eu ser duro, porque as pessoas passaram a respeitar. Não, ele realmente está estudando, então eu não vou nem chamar, entendeu? Isso. Senão, acho que não dão importância. E isso dá uma seriedade na sua preparação, né? Como se fosse assim, as pessoas acreditam que realmente você está focado para aquilo. Isso gera um respeito maior das pessoas com a sua preparação, porque quanto mais você se mostrar disponível, mais elas vão desacreditar e mais elas vão te Sim, chamar. Então, quanto mais disponível você tá ali para sair com o pessoal, mais eles vão te chamar para sair, mais você vai ter a tentação de sair com o pessoal. sim. Então, é uma questão, acho que, de equilíbrio, acho que é mais ou menos isso que a gente está falando. Não dá para fechar os olhos para os outros setores da nossa vida, mas também não é simplesmente flexibilizar e achar que você vai conseguir manter o foco na sua preparação durante toda a trajetória, né? E às vezes você pode. Eu, por exemplo, eu não tenho problema de dar final de semana. Então, se eu sair na quarta-feira à noite, sábado à noite eu vou estudar para compensar, entendeu? Eu tento fazer Sim, compensações. sim, ótimo. Bom, nosso tempo está acabando, né? A gente. Ah, eu queria só que você falasse uma coisa. Porque, Ah, gente, o Girlano, ele recebe meus vídeos tocando violão. É porque estão desacreditando que eu toco violão. Eu já te falei eu isso. queria fazer um As pessoas expose dela acham. tocando Hackearam-me, de Thierry, que eu tenho esse vídeo. E aí as pessoas não acreditam que eu toco, só porque eu não tô postando mais, mas eu já postei algumas vezes. Tem E o vídeo dela Gerlano, cantando gente. Sandy Júnior. Aí, tá vendo? Ele recebe pelo WhatsApp. Ele ficou meio VIP nessa área. E então, só para as pessoas acreditarem. Obrigada. Era só para Ela reforçar. toca. E assim, me fizeram perguntas que agora eu não posso fazer porque ela me censurou. Mas vai na caixinha de perguntas que ela deixou antes da live e pergunta se ela tá solteira, pergunta se você tem chance, porque ela responde na lata, viu? Pode perguntar. Bom, mas é isso. A gente tem só um minutinho. Você tem algum recado para mandar para o pessoal que está no mesmo foco que você, estudando, se preparando para concurso? Meu recado é: não espera a pandemia passar, que os concursos vão chegar e você vai ficar assim, poxa, eu devia ter estudado mais naquela época, então começa agora. Sabe, uma hora a gente tem que levar a vida normal de novo e já temos tempo demais Sim, nisso, né? perfeito. Ai, é isso. E que eu Obrigada sou por a seu gente ter fã e que eu conversado. espero um dia ser metade do que você é. Ah, para com isso, já te falei que não. Mas obrigada, a gente vai marcar outras vezes. Quem sabe a gente não marca uma live. A gente conta histórias por nossas músicas bregas, né? Mas enfim. Vamos fazer uma live proibidona que eu vou fazer algumas perguntas para você que todos querem saber. E
Mas é isso, gente. Obrigada. Vou me despedir, tá faltando só 10 segundinhos. Muito obrigada, Girlano, demais. Todo mundo que Obrigado assistiu você. a gente. E até amanhã, que nós teremos a live com a Michelle Tonon sobre o crime de furto. Tchauzinho, As gente. Muito maloqueiras. Boa obrigada. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.